Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta?
E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de Outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de Outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de Outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de Outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de Outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia,
enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um,
Focinho de Outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de Outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de Outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de Outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo,
O roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença,
Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures,
O filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação.
Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de Outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de Outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de Outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de Outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de Outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido.
Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram por que a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram por que a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla.
E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram por que a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram por que a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero.
Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada,
principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical.
ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas.
Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa,
quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, Focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo:
se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um, Focinho de outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de um, Focinho de outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de um, focinho de outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de um,
Focinho de Outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de Um, Focinho de Outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de Um, Focinho de Outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de Um, Focinho de Outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de Um, Focinho de Outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá pra sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de Um,
Focinho de Outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de Um, Focinho de Outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor. Se você curte animações com mensagem forte, humor inteligente e aquele toque emocional clássico da Pixar, Cara de Um, Focinho de Outro pode ser uma das surpresas mais interessantes de 2026. Produzido pela Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures, o filme é dirigido por Daniel Chong e escrito por Jesse Andrews, com uma história criada pela dupla. E já dá para sentir que tem algo especial aqui. A ideia é criativa, meio maluca, mas extremamente atual. A história acompanha uma estudante universitária apaixonada por animais que decide fazer algo radical. Ela transfere sua própria mente para o corpo de um castor robótico ultra-realista. O objetivo: se comunicar diretamente com os animais e tentar salvar o habitat deles da destruição causada pelos humanos. Só que, como toda boa história da Pixar, as coisas saem do controle, e o que começa como uma missão de empatia vira uma verdadeira revolta animal. O elenco de vozes é outro destaque. Piper Curda entrega uma protagonista carismática e cheia de energia, enquanto Bob Moynihan traz aquele humor meio caótico que funciona muito bem nesse tipo de animação. John Hamm adiciona peso e presença, Kate Najimy contribui com personalidade, e Dave Franco completa o time com um toque leve e divertido. Visualmente, o filme segue o alto padrão da Pixar, mas com uma pegada um pouco mais experimental. A mistura entre natureza e tecnologia é bem explorada, principalmente no design do castor robótico e nos ambientes naturais ameaçados. Tem cenas que são realmente bonitas, mas também outras que carregam uma sensação mais tensa, quase distópica. O grande trunfo do filme está na mensagem. Cara de Um, Focinho de Outro fala sobre meio ambiente, conexão com a natureza e até identidade. Afinal, a protagonista literalmente deixa de ser humana para tentar entender outro mundo. E isso levanta questões interessantes. Até onde a gente deve ir para proteger o planeta? E será que entender os animais muda a forma como enxergamos a nós mesmos? Ao mesmo tempo, o roteiro equilibra bem esse lado mais reflexivo com momentos de comédia e ação. Tem cenas bem engraçadas envolvendo o comportamento dos animais e o caos da revolta, mas também momentos emocionais que lembram porque a Pixar costuma acertar tanto nesse gênero. Claro, o filme não é perfeito. Em alguns momentos, a narrativa acelera demais e certas decisões da protagonista podem parecer impulsivas ou pouco desenvolvidas. Mas, no geral, isso não tira o impacto da experiência. No fim das contas, Cara de Um, Focinho de Outro é uma animação divertida, criativa e com uma mensagem relevante. Pode não ser o filme mais memorável da Pixar, mas com certeza é um daqueles que fazem você sair pensando, e talvez até olhando diferente para os animais ao seu redor.